Vinícius Júnior liderou o Real Madrid na vitória 4-1 para cima da Real Sociedad aqui no estádio Santiago Bernabéu, um jogo no qual o brasileiro marcou 2 vezes, 2 gols de pênalti e pela segunda vez na temporada o Vini chegou a 2 jogos consecutivos balançando as redes, são 3 gols nos 2 últimos jogos dele com a camisa do Real Madrid. Se a gente for olhar todos os jogos do novo técnico do Real Madrid no comando da equipe, Arbeloa, 7 partidas que o Vinícius esteve à disposição, só não esteve no último jogo da La Liga contra o Valência. O Vinícius participou de 6 gols em 7 jogos com o Arbeloa no comando da equipe e jogou os 90 minutos em todas essas partidas. O Vinícius Júnior, que voltou a ser titular, voltou a jogar com o Real Madrid, como eu disse, cumpriu suspensão no último jogo em uma partida que o Real Madrid não contou com Kylian Mbappé, que foi relacionado para o jogo, mas ficou no banco de reservas, não entrou em campo. As informações que chegam é que ele continua ressentindo problemas no joelho esquerdo e por isso não foi para a partida. Durante a semana ele ficou 2 dias sem treinar com o grupo. É verdade que ontem na prévia treinou, mas o Arbeloa resolveu preservar Kylian Mbappé pensando no jogo da Liga dos Campeões, terça-feira, o jogo de ida dos playoffs da Champions contra o Benfica lá em Lisboa. Um jogo no qual o Real Madrid também não contava com outros 2 protagonistas do time, Jude Bellingham e Rodrigo, que se recuperam de lesão e não estavam à disposição. Sem esses jogadores, o Vinícius Júnior assumiu o protagonismo. O Vini, que durante alguns jogos nos últimos tempos no Bernabéu vinha sofrendo com vaias, dessa vez saiu de campo, foi aplaudido na hora da escalação, foi aplaudido durante o jogo, as suas jogadas, os seus gols, foi muito celebrado pelo torcedor do Real Madrid, ele que beijou o escudo na hora de comemorar o seu primeiro gol na partida. Vinícius Júnior marcou os 2 gols de pênalti, 2 pênaltis que estão gerando muita polêmica em relação aos torcedores da Real Sociedad. Analistas de arbitragem dizem que no primeiro pênalti existe um toque de bola, mas que não é muito claro, que no segundo pênalti mais do mesmo, que o Vinícius acaba caindo antes do jogador tocar definitivamente nele, né, que na sequência seria pênalti. Enfim, muita polêmica em relação à arbitragem, mas o árbitro marcou no campo e o Vinícius converteu os 2 pênaltis. O Mbappé é o cobrador oficial de pênaltis do Real Madrid, sem ele em campo foi o Vini que bateu os 2 e converteu os dois gols. Podia ter sido um hat-trick do Vinícius Júnior, porque ele tem um gol anulado já no final do jogo, um gol de cabeça, que, como eu disse, seria o hat-trick, mas acabou sendo anulado por impedimento. O Real Madrid chegou às 8 vitórias consecutivas em La Liga e isso permite ao time dormir na liderança da competição com 2 pontos de vantagem sobre o Barcelona, que ainda entra em campo nessa rodada. O jogo do Barça vai ser na segunda-feira. Falando sobre esse jogo, alguns pontos importantes que também podem valer para o jogo de terça-feira da Liga dos Campeões contra o Benfica. Lateral direita, Trent Alexander-Arnold voltou a ser titular. Ele que tinha se lesionado lá no início de dezembro, no último jogo contra o Valência teve minutos, voltou a ser titular nessa partida e deu uma assistência. Nos 2 últimos jogos que o Trent Alexander foi titular com o Real Madrid, tivemos as 2 únicas assistências dele desde que ele chegou na equipe. Inclusive a assistência dele para o primeiro gol, que foi marcado pelo Gonçalo, foi uma bela assistência e um belo gol do Gonçalo, que conseguiu ler o tempo da bola para conseguir abrir o placar para o Real Madrid. O segundo gol do Real é o primeiro gol de pênalti do Vinícius Júnior, que ele comemora muito, como eu disse, beija o escudo, é aplaudido muito pelo torcedor, inclusive faz a sua nova comemoração. Depois, nas suas redes sociais, o Vinícius Júnior postou a foto dessa nova comemoração e desejou um feliz Dia dos Namorados, que é Valentine's Day aqui na Europa, e também um feliz Carnaval para todos os seus seguidores. Depois a gente tem a Real Sociedad conseguindo chegar ao empate ainda antes do gol do Vini de pênalti. O Hausen faz um pênalti bem bobo e acaba a Real Sociedad converte com o Oyarzabal, que está vivendo uma grande fase. Mas aí o Vinícius bota o Real Madrid na frente com o gol de pênalti e depois a gente tem mais um gol ainda no primeiro tempo do Fede Valverde chutando de fora da área. Outro destaque, além da lateral direita, que parece que o Trent Alexander vai voltar a ser titular no jogo contra o Benfica, é o meio de campo do Real Madrid. Sem o Jude Bellingham,
o Arbeloa colocou Tchouaméni, Camavinga e Fede Valverde. O Tchouaméni como primeiro volante, o Camavinga jogando mais pela esquerda, até para dar mais cobertura, e ele se associou muito bem com o Vinícius e também com o Carreiras, então deve repetir esse jogador pela esquerda contra o Benfica. E o Valverde pela direita também trocando muito de posição com o Arda Güler, fazendo... às vezes até de extremo direito, como o Valverde costumava fazer lá atrás na era Carlo Ancelotti. O Valverde encontra o gol, também um golaço, um chute do Valverde, que é mais que um grande chute, é um chute colocado. E o Real Madrid, no primeiro tempo, os 3 chutes que tem no gol, converte. Um Real Madrid que a gente viu hoje durante toda a partida conseguir controlar mais os tempos da bola, ser mais associativo, mas com mais velocidade e verticalidade. Um Real Madrid que jogou bem, que não podemos dizer que algumas das últimas vitórias do Real Madrid era com um time que a gente dizia que acabava não jogando bem, mas conseguia encontrar os gols. Dessa vez o Real Madrid foi melhor que a Real Sociedad, que era um dos melhores times até o momento no futebol espanhol, inclusive não tinha perdido nenhuma partida em 2026. Essa é a primeira derrota da Real Sociedad nesse ano. Uma Real Sociedad que até tentou em algum momento conseguir se impor, mas fisicamente a Real Sociedad teve um jogo no meio da semana da Copa do Rei da Espanha, o Real Madrid descansou, fisicamente deu para ver que a Real Sociedad não estava conseguindo chegar no ritmo e na intensidade que o Real Madrid estava colocando na partida. No segundo tempo já começa com esse segundo pênalti polêmico, sofrido também pelo Vinícius Júnior, assim como o primeiro, e ele vai lá e converte e faz o seu segundo na partida, o quarto do Real Madrid dentro do jogo. O Vinícius, que tem essas estatísticas interessantes com o Arbeloa em campo, essas 6 participações em gol nos 7 jogos que ele esteve à disposição com o Arbeloa no comando do time. O Arbeloa tem 8 jogos no comando do Real Madrid, mas o Vinícius não esteve à disposição no jogo contra o Valência, então são 4 gols e 2 assistências nos 7 jogos com o Arbeloa no comando do Real Madrid, nos quais o Vinícius Júnior jogou em todos 90 minutos, coisa que não tinha acontecido no início da temporada. O Vinícius que, de acordo com estatísticas do portal O Gol 00, chegou às 200 participações em gol em 356 jogos com a camisa do Real Madrid, são 116 gols e 84 assistências. A gente sempre coloca um asterisco porque existem sites que contabilizam outros tipos de assistência, mas a gente leva em consideração esse portal que eu falei para vocês de estatísticas, e por isso essas 200 participações em gols do Vinícius Júnior com o Real Madrid. A grande dúvida que fica agora é saber se o Real Madrid vai poder ou não contar com o Kylian Mbappé no jogo contra o Benfica. Dentro de La Liga, vencer era muito importante para o Real Madrid se colocar na liderança, né? Dorme na liderança da competição até que o Barça entre em campo, mas mesmo que o Barça vença a sua partida, o Real Madrid ainda vai ter só um ponto a menos que o Barcelona. É importante se manter nisso para continuar brigando pelo título de La Liga, que é um dos objetivos da equipe. Inclusive o Valverde falou depois do jogo que La Liga e brigar pela Liga dos Campeões são os objetivos do time, que a gente viu durante a semana, que fez uma janta para reunir os jogadores. O Valverde, inclusive, falou sobre isso na zona mista depois do jogo. E dá para ver que os jogadores estão tentando se fechar para conseguir os objetivos que, em praticamente todas as temporadas, são colocados ao Real Madrid. Para o jogo contra o Benfica de terça-feira, fica a grande dúvida, como eu dizia, do Kylian Mbappé. Para ver se ele vai estar à disposição ou não. Se o Mbappé não estiver, muito provavelmente a gente vai ver uma escalação muito parecida com a que a gente viu hoje, porque o Real Madrid não vai ter o Raul Asensio, que também está se recuperando de lesão. Ele tem jogado no sacrifício aí nos últimos jogos, hoje não jogou e ele foi expulso no último jogo, então também não joga esse jogo do playoff, então provavelmente vai ser uma escalação muito parecida com a do jogo de hoje. E o Arbeloa até disse que agora vai precisar parar e estudar de novo o Benfica, porque enfrentar times de José Mourinho não é uma tarefa nada fácil, mesmo para ele que conhece muito o José Mourinho. Vamos ver o que o Real Madrid vai fazer na terça-feira. Sempre lembrando que vocês acompanham esse jogo com a gente na TNT e na HBO Max. Terça-feira tem Benfica e Real Madrid.